Oi pessoal, meu nome é Vinícius, eu faço quadrinho para os outros e estou compartilhando com vocês mais esse quadrinho, é o segundo quadrinho que eu estou fazendo para esse autor, que é o Leroy. Ele tem um nick, né, que eu acho muito interessante, né, é Negromancer. E o que acontece? É o segundo quadrinho que ele me encomenda. Nossa, tá batendo um sino aqui na igreja. É um quadrinho de temática cyberpunk. Como eu falei para vocês, eu havia proposto algo interessante que eu não sabia se ele ia topar, que era fazer o quê, né? Esse é o nosso protagonista. E o que é qual é a premissa da história, né? O nome da história é o preço da carne. E o que sobre o que se trata, né? Existe uma corporação que contrata mercenários para determinadas missões. E qual é o diferencial dessa agência de mercenários? É que ela também é um laboratório. Ela é um centro de, de, de produção, né, de robôs, que é o que ela usa nas missões. Né? Ela usa robôs, exclusivamente ela usa robôs nas missões. Pode ser qualquer tipo de missões, né? Nesse quadrinho vai ser uma missão de resgate de um artefato, não sei exatamente o que é. E o que acontece? E as pessoas os mercenários que buscam essa corporação, o pagamento eles recebem na forma de um corpo zerado. É o corpo deles, que é clonado, e se o corpo tem alguma cicatriz, mutilação, sequela de doença, se tem alguma doença crônica, alguma doença curável, esse corpo ele justamente é descartado e vai ser oferecido um corpo novo para esse mercenário, né? Ele completando a missão. É esse o pagamento, né? E o que acontece, né? Aqui a ilustração, né, do conceito, né? O nosso protagonista está sendo colocado numa máquina, que é a máquina que faz esse processo, né? Em que ele o corpo, né, começa a ser destruído e a consciência dele. Eu não gosto de falar de essência, porque essência é um termo já muito carregado de significados que eu não acho necessariamente interessante, pode causar mais ruído. Mas pega o que é a consciência dele, condensa numa esfera e coloca num corpo cibernético, né? Aí o que acontece, né? Eu tinha falado com vocês que eu não sabia se o autor ia topar fazer no frontal, né? Vai ter nu, vai ter gente pelada no quadrinho. E ele topou de boa, topou de boa. Eu até falei, não, cara, se tu quiser a gente pode até adaptar, botar uma... É aquela saída bem malandra que tu vê em gibi de hominho, né? Quadrinho de herói, né? Você põe uma fumacinha para cobrir, né? Um vapor, alguma coisa assim, algum objeto. Não, não, de boa, no frontal. E vamos ter no frontal. Entendeu? Aqui ele dentro da máquina já, né? O processo de desintegração do corpo dele. E aqui o corpo começa a ser desintegrado, né? Mesmo esquema. Aqui eu vou mostrar a máquina. É essa máquina, né? Eu não sei se está muito sutil a referência, né? Eu não sei se eu pesei a mão, né? Era para ter sido mais sutil. Eu confesso que era para ter sido mais sutil, né? Porque o que acontece, né? A pessoa ela passa por essa máquina e ela é destruída e ela meio que renasce, né? É um processo de renascimento, né? De nascimento. Então, eu queria que justamente a máquina tivesse essa aparência, mas eu confesso que eu queria ter feito alguma coisa mais sutil, mas não deu porque porque eu não conseguia. Eu gostaria de ter pensado em algo mais sutil. E o que acontece, né? Aí a gente volta para aquela questão do concept design, né? Porque o que acontece? É uma história cyberpunk. Nossa, é uma estética já muito explorada mesmo, com clichês visuais batidos demais, e eu queria justamente fazer alguma coisa diferente. E o que é essa coisa diferente?
Que nem é uma coisa tão diferente assim, tá? É diferente para as produções dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, né, quem vê Ghost in the Shell, né, vê que é um cyberpunk em que, por exemplo, o corpo é muito exposto, né? Não é aquele cyberpunk em que está todo mundo de casaco, de sobretudo, coberto, aquela coisa Blade Runner, né? É um cyberpunk em que o corpo fica muito exposto, né? Existe essa dimensão da sensualidade, né? Da carne, né? Mesmo sendo uma carne sintética, entendeu? Eu acho muito interessante essa proposta de um cyberpunk onde isso fica muito aflorado. Eu acho muito interessante, né? Isso é muito explorado em quadrinho europeu mesmo. Eu poderia falar de Rancherox, vocês coloquem no Google Rancherox, entendeu? Vocês têm o próprio Moebius, ele trabalha muito com essa questão da sensualidade também. Tem o Jimenez, da casta dos Metabarões. E fora os outros mesmo, né? Tem o Serpieri, de Druna e tal. Então, existe uma tradição de você fazer um cyberpunk onde a carne ela tem destaque, em vez de ser coberta como esse cyberpunk de tradição anglo-saxã. Então é isso. Então o que acontece é justamente isso que vai ajudar a dar uma identidade, porque é essa questão, entendeu? A gente justamente trabalhar para não fazer um quadrinho que seja só mais do mesmo, entendeu? A gente tem que trabalhar para fazer uma cara, para dar uma cara única para o seu projeto. E o que acontece? Para eu dar essa cara única, eu segui como fio condutor justamente a questão do corpo, questão da organicidade, né? Que é algo que fica meio relegado ao segundo plano no cyberpunk, né? É muito metal, é muito componente artificial e pouca carne, né? Eu quis fazer algo justamente diferente. Esqueci de falar, né? E o que acontece aqui é a consciência condensada nessa esfera. É essa esfera que é colocada num corpo cibernético. Aqui, né, o corpo foi destruído, a consciência é condensada, e o que acontece? E aqui nós temos o nosso protagonista já com o corpo cibernético dele preparado para a missão, que é esse o equipamento que a corporação provê, né, para os mercenários. Eles se tornam uma arma, né? Aí o que acontece? Mesmo assim ele tem uma arminha, né? Vocês veem. Mas a ideia também, né? De novo, vamos partir para o conceito? Vamos partir para o conceito. O que a gente pode fazer de diferente? Ele é um robô, ele é um androide, né? Então as armas se projetam do próprio corpo dele, né? Você vê muito isso em, de novo, Ghost in the Shell, né? Uma referência muito grande, porque existem obras que são incontornáveis, tá? Ghost in the Shell, no Cyberpunk, em matéria de desenho, é conteúdo obrigatório. Quem nunca assistiu, por favor, assista. Autosaving. Então, o que acontece, né? Para indicar que houve uma diferença, né? Ele não é o mesmo, né? Tá vendo? O que acontece, eu fiz com o cabelo descolorido e o olho inverti, né? Botei a pupila branca. E de novo, né? Eu quis fugir dessa coisa do sobretudo, que eu acho, cara, tá muito batido, né? Então eu fiz essa coisa com essa roupa colante, uma estética bem super-herói mesmo, que é... Qual o motivo disso? O motivo porque eu gosto. Eu gosto de gibi de hominho, entendeu? É o que eu curto fazer, eu gosto muito. E fica destacada a questão do corpo também, entendeu? Eu acho legal. Porque em quadrinho de herói, né? As pessoas não estão vestidas, elas praticamente estão pintadas, né? Porque tecido nenhum tem esse grau de aderência. Mas são as coisas que você realmente só vê na mídia quadrinho. Aí o que acontece? Isso aqui é ele com modo normal, né? E aqui, ó, modo de combate. Então o que acontece aqui, ó, o rosto ele se recolhe, né? Ele desmonta, vai para trás e abre-se essas garras, né? Eu quis fugir de novo, né? Qual é o clichê do cyberpunk? É o cara que de repente sai um monte de arma dos braços, né? Sai revólver, sai umas metralhadoras, sai laser e tal. Eu quis fugir disso e eu coloquei justamente essas garras, né? Que mais tarde elas podem se projetar ainda mais, né? Para ter um alcance maior. Entendeu? Então eu quis fugir. Aí de novo aqui eu acho que ficou um pouquinho mais sutil a referência. Não sei, depois vocês me digam nos comentários. Ou me diz. Eita, alguma coisa quebrando aqui no vizinho. Ou me digam se eu pesei a mão de novo. Entendeu? Então, é isso.
porque vai ter luta corpo a corpo, eles vão enfrentar algumas criaturas, eu estou pensando ainda em resolver como é que vai ser, mas vai ser alguma coisa envolvendo tentáculo, tá? Por quê, né? Por que não? Sim, vai ser tentáculo, sim. Esse é o nosso protagonista, né, como eu disse, e temos o companheiro de missão dele, que é o cara que vai falhar na missão. Aqui, ó, aqui ele já está transformado, né? A etnicidade dele tem a ver com o desfecho dele na história, que é um desfecho meio trágico, tá? Mas vai ter a ver. Na verdade, o autor ele havia sugerido alguém de ascendência asiática, entendeu? Japonês especificamente. Aí eu sugeri, não, vamos deixar ele indígena, por quê? Porque ele havia sugerido, o autor ele delimitou muito por alto a história, mas ele colocou os pontos chaves, né? Que é o começo, meio e o fim, né? E o fim é muito claro, né? Dos dois. O nosso protagonista, ele é bem sucedido na missão e ele falha. E quando ele falha, ele tem que pagar o preço, né? Por isso que a história é o preço da carne. Aí o que acontece? Aqui é o modo normal e aqui o modo combate. Aqui vai ser um laser que vai sair. De novo, né? O tema do rosto que se retrai para trás. E aqui umas lâminas que vão ficar rodando. E é isso aqui, uma lâmina também. Então, é isso. E, de novo, né, quando a gente busca essas outras referências visuais não óbvias, acaba ajudando muito a dar uma identidade única pro quadrinho que tu quer fazer. É sempre interessante. Certo? E o que acontece? Para encerrar, tem o CEO, né, dessa empresa de mercenários e tal. E o que acontece? Como o tema é a carne e a modificação corporal, né, no caso a pessoa se modificou, né, o corpo orgânico foi destruído para ganhar um corpo cibernético, para depois retornar um corpo restaurado. Então, como esse tema da modificação corporal era muito presente na história dele, eu sugeri que esse CEO, que seria o vilão da história, né, fosse uma pessoa trans, claramente uma pessoa trans, né? Para ficar claro que foi uma pessoa que passou por modificação corporal. Por que eu falo isso? Porque, gente, hoje provavelmente você já deve ter cansado de dividir banheiro, né? Ir no banheiro público da academia com uma pessoa trans e você não percebeu, né? Porque hoje as pessoas estão fazendo essas alterações tão cedo, né? Hormonais, né? Que realmente o corpo você não consegue distinguir, né? Então provavelmente você já conviveu várias vezes com pessoa trans e nunca percebeu, né? Mas essa eu fiz questão de fazer uma pessoa que fica claro, né, fica visível que é uma pessoa que fez a modificação corporal, entendeu? Que é inclusive uma coisa, perdão, é uma coisa de uma coragem que eu fico assim impressionado, né? Porque a pessoa ela nasce com o corpo, ela hackeia a biologia desse corpo que ela nasceu, ela não aceita, ela modifica e sabendo que o mundo todo vai estar contra ela. É um troço assim que eu fico assim, olha, tá de parabéns. Assim, é muita disposição de brigar contra o mundo todo, né? Pra você. E aquele negócio, cara, a pessoa tá hackeando a própria biologia. É um troço assim que eu fico sempre espantado. Então, pra ficar dentro do tema da modificação corporal, pronto. A nossa grande antagonista é uma pessoa trans. E com isso a gente, de novo, né, para não ficar coisas aleatórias, para você não fazer uma história com uma estética genérica, nesse caso uma história com uma temática cyberpunk genérica, entendeu? Isso ajuda a dar identidade, você procurar pontos de partida para você explorar dentro do próprio roteiro que é oferecido a você. Né? Que no caso o roteiro não é meu, é de outra pessoa. Então eu procurei, eu fui dando as sugestões e esse autor ele aceitou tudo, ele ficou felizão, tal. E o que acontece? Vamos ver se ele vai ficar feliz quando eu botar a luta de tentáculo. Sim, vai ter luta de tentáculo com esses dois malandros aqui. Sim, eles vão ficar muito complicados. Sim. E vai ser muito divertido desenhar, eu vou morrer de rir. Então, e o desfecho da história, né? Eu vou dar o spoiler, né? O nosso protagonista, ele é bem sucedido na missão, então ele ganha o corpo 0 bala dele, mas esse não.
E o que acontece? Ele não ganha o corpo dele de volta. E o nosso grande antagonista é uma outra questão também. Eu estou pensando em fazer em uma história que se passa num ambiente cyberpunk tropical, tá? Então, eu não sei se eu coloco esse CEO no escritório dele, né? Ou no jardim, ou numa estufa, né? Talvez no jardim. Eu vou fazer uma coisa de ambiente aberto. Vou fugir desse clichê da claustrofobia cyberpunk. De repente, é uma sociedade que deu muito errado tecnologicamente, mas ainda tem vegetação. E o que acontece? Ela está num jardim e ela tem várias feras, né, nesse jardim. Isso aqui é uma arpia. Quem não sabe, essa porcaria tem quase 1,5 m de altura, tá? Arpia, nossa, uma ave magnífica brasileira. Quando eles chegam no início da história, tem vários animais e essa arpia, né? Que é uma arpia robótica que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo que bonitinho? Nossa, é um bicho muito grande. Aí o que acontece? 10 anos depois, o nosso protagonista, ele volta já com o corpo restaurado, né? Então vai ser esse corpo, mas um corpo sem cicatriz, sem nada, né? Ele volta para, sei lá, uma segunda missão, não sei, isso não fica claro no roteiro. E quando ele chega lá, ele descobre que tem um outro animal, uma fera nova, que é esse felino. E ele reconhece nesse felino o parceiro dele, que foi mal sucedido na missão. Então, a missão, como ele falhou na missão, ele não recebe o corpo dele, um corpo novo, restaurado. E a essência dele, essa esferazinha, foi confinada num corpo animal robótico e fica de pet para nosso antagonista. Aí o cara entra em pânico, aí fica subentendido que todas as feras, né, não tem só esses dois animais, tem vários outros, tem répteis, vai ter um jacaré, sei lá, vai ter outras aves. Todos esses animais seriam mercenários que não conseguiram cumprir a missão e se tornam pets do nosso antagonista. E é isso. Eu achei muito interessante, eu tô me divertindo muito. Esse vídeo está gigantesco, acho que bateu o recorde dos vídeos que eu vou... Nossa, vai ser... Quem tiver paciência, eu agradeço. Então vai ser isso. Eu vou, né, à medida que a história for andando, eu vou colocando o processo de criação das páginas aqui para vocês. Então, é isso. Eu peço para vocês que me sigam em outras redes sociais. Eu estou no Twitter, eu estou no Instagram, eu estou no TikTok. No TikTok eu coloco muito time-lapse. Os time-lapse estão todos no TikTok. O Twitter é onde eu moro, é onde eu converso. Então, se vocês quiserem, assim, ter uma interação mais direta, provavelmente vocês vão me achar primeiro no Twitter. Eu demoro a responder nas outras redes. Mas, mesmo assim, comentem. Se você não tem Twitter, se você não gosta de habitar aquela terra de ódio e ressentimento, então comenta aqui que eu vou procurar responder com todo carinho, entendeu? Para dar um feedback para vocês. Mas o que? Eu tenho um site que está no portfólio, o Behance, onde estão meus quadrinhos. Está um pouco desatualizado. Mas é isso, gente. Então, deem um like se gostaram, comentem, me digam o que acham. E é isso. Até o próximo vídeo.